Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu me chamo Adson e o grupo é composto por mim, Antônio, Ana Luísa, Esther, Renan e Marcelo. E a gente ficou com o tema de número 11, responsabilidade civil extracontratual objetiva sobre os danos causados pelos produtos postos em circulação. Passamos. Bem, a respeito do nosso tema, como introdução, a gente resolveu segmentar o tema total para que, ao explicar cada uma das partes, seja melhor a compreensão do todo, né? E aí, o nosso trabalho ele se trata de responsabilidade civil, e como a gente bem viu na primeira unidade dessa disciplina, a responsabilidade civil ela se dá no artigo 927 do Código Civil, em conjunto com os artigos 186 e 187 do mesmo Código. E para o nosso trabalho, a gente trouxe aqui no tema a forma extracontratual, que é aquela que diverge da forma contratual, ou seja, a extracontratual é aquela que não se dá através de cláusulas previamente acordadas entre as partes, mas sim pela norma que está vigente. E também a forma objetiva para o nosso trabalho, que é aquela que se trata de conduta, dano e nexo, sem que haja necessariamente a culpa do agente. E a parte dos produtos postos em circulação, a gente tem uma noção muito grande de quando se fala em produtos postos em circulação, tem-se então a ideia de mercado, de que o industrial, o empresário, ele faz o seu produto e põe em circulação. Então, a partir do momento em que há um dano causado por esses produtos que estão em circulação, então recorre à responsabilidade civil nesse caso. E, somando tudo isso, a responsabilidade civil nos artigos mencionados, da forma extracontratual, de forma objetiva, e quando há um dano causado pelos produtos postos em circulação, a gente tem, então, o artigo 931 do Código Civil, que será explanado mais à frente por Ana Lígia em um momento mais oportuno. Pode passar, Marcelo, por favor. Bem, pessoal, quando a gente fala sobre produtos postos em circulação e os danos, a gente tem uma noção muito grande, já uma ideia grande, de que o mercado consumidor vai estar ativo ali e que um dano vai ser ocorrido, né? E aí surge aquela questão. A Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele entra também nessa parte dos produtos quando são postos em circulação e acontece um dano? A resposta é sim. É tanto que o enunciado 190 da Terceira Jornada do Direito Civil ele traz que a regra do artigo 931 do Código Civil não afasta as normas acerca da responsabilidade pelo fato do produto previsto no Código de Defesa do Consumidor, que continuam mais favoráveis ao consumidor lesado. Ou seja, esse enunciado deixa bem claro que há uma ligação entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Aí surge uma nova pergunta. Se o Código de Defesa do Consumidor, ele inclusive continua mais favorável ao consumidor lesado do que o artigo 927 e 931 do Código Civil, então por que o 931 é tão importante assim, de toda forma? Bem, o desembargador Cavalieri Filho, ele trouxe um exemplo em sua cartilha do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque essa cartilha ela serve como aperfeiçoamento dos magistrados e daquela casa de julgamento. Então, ele traz como exemplo isso aqui, que um acidente aéreo causado por falha de reversor de voo, ou seja, o vício do produto causou o acidente. Logo, sem embargo da responsabilidade civil objetiva da companhia aérea, que é prestadora do serviço de transporte. Afigura-se cabível a ação regressiva contra o fabricante da aeronave, em razão do vício do produto adquirido, e a base legal é a disposição do artigo 931 do Código Civil. Ou seja, o que é que o desembargador quis dizer na apostila de aperfeiçoamento do magistério? Ele quis dizer que, se uma empresa A ela fabrica o produto e vende a uma empresa B, que vai utilizar daquele produto como um meio de ganhar dinheiro, enfim, o que produziu o produto, ou seja, a empresa A, ela vai se responsabilizar por qualquer outra coisa que vier a acontecer, algum dano causado pelo avião que foi posto em circulação. E não necessariamente o dano vai ser da empresa B, que estava prestando serviço, por exemplo, de entrega de mercadoria e afim. Então, esse exemplo, o desembargador ele conseguiu deixar bem claro que o produto, quando ocorre o dano, quem fabricou é quem tem a responsabilidade e não aquele que adquiriu. É diferente por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, que trata especificamente dos produtos que são, enfim, que têm
Acho que vocês entenderam. Vou passar agora a palavra para a Ana Lígia. Olá, pessoal, boa noite. Eu vou continuar a apresentação da gente agora, tratando a respeito da legislação, especificamente em relação ao Código Civil, no artigo 931, sobre a temática dos produtos postos em circulação e esses danos que são causados pelas empresas, por fornecedores, enfim. As empresas, como a gente vê aí no slide, respondem independentemente de culpa pelos produtos postos em circulação. Como a gente já viu com a Adson, que falou a respeito de ter ou não culpa, isso aí não vai ser relevante porque se trata de uma responsabilidade objetiva. E a gente vai ver isso no artigo 931 do Código Civil. Está lá escrito: ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Uma questão interessante aí nesse artigo é quando menciona lei especial. A gente vai ver que a lei especial de uma norma cogente vai ser o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que vai ser explicado por Esther, certo? E aí, essa questão da circulação desses produtos, essa responsabilização dos empresários e das empresas está disposto aí no artigo, vai trazer essa garantia, mas ao mesmo tempo ele é bastante geral, certo? Não vai ser tão específico com relação a consumo como a gente vai ver no CDC com o STEC, certo? Outra questão também são os enunciados da jornada de direito civil. A gente vai ter os enunciados 42 e 43, vai ter o 378, 42 e 43 da primeira jornada, o outro da quarta jornada, e vai ter outro enunciado também que vão tratar sobre essa responsabilidade em relação às empresas que colocam esses produtos no mercado de consumo. Pode passar, Marcelo. O enunciado 42 da primeira jornada vai apontar que o artigo 931 amplia o conceito de fato do produto existente no artigo 12 do CDC, imputando responsabilidade civil à empresa e aos empresários individuais vinculados à circulação dos produtos. Esse enunciado basicamente foi o que a gente já tratou, só que agora ele está trazendo essa conexão entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, mostrando que ambos tratam a respeito dessa temática. No enunciado 43 da primeira jornada, a gente vai ter que o artigo 931, a responsabilidade civil pelo fato do produto prevista no artigo 931 do novo Código Civil também inclui os riscos do desenvolvimento. Esses riscos do desenvolvimento vão ser explicados por Marcelo de uma forma mais aprofundada, mas aí, basicamente, vai ser danos que vão aparecer futuramente, vamos supor, naquele produto, que naquele momento não estava aparente, como a gente vê muito com produtos farmacêuticos que causam aí problemas graves à saúde, e aí isso é percebido depois, certo? Mas aí Marcelo vai explicar melhor essa questão. Enunciado 378 da quarta jornada vai apontar que aplica-se o artigo 931 do Código Civil, haja ou não relação de consumo. Essa relação de consumo teriam três elementos principais, que seria aquele que fornece o produto em si e o consumidor. Mas, por exemplo, se uma cabeleireira compra um secador para o seu trabalho, ela não vai ser uma consumidora direta. Quem vai ser o consumidor final vai ser aquele que recebe aquele serviço, né, de secar o cabelo. Mesmo assim, se ocorre algum dano, aliás, né, esse produto vem com algum dano por aquela empresa, essa cabeleireira, ela também pode utilizar esse artigo 931, né, em relação à responsabilidade dessa empresa de alguma forma, resolver essa questão, certo? Pode passar para o próximo slide. E aqui, esse enunciado que a gente vai ver já é um enunciado um pouco mais complexo, que é o da sexta jornada de direito civil, enunciado número 562. Por quê? Porque ele vai mostrar que o Código Civil, a sua elaboração do artigo 931 foi anterior ao Código de Defesa do Consumidor, a sua vigência, certo? Então, ele vai ser muito geral. Inclusive, a sua redação inicial, ela tinha como base os produtos farmacêuticos. Depois, né, que teve essa questão mais abrangente dos produtos postos em circulação. Mas esse enunciado também mostra o posicionamento de Sérgio Cavalieri e de Rui Stocco. Rui Stocco, inclusive, aponta que esse artigo 931 ele termina sendo desnecessário, porque o Código de Defesa do Consumidor
vai tratar melhor sobre essa questão, certo? Isso é um posicionamento deles, dado, certo? Que vai falar sobre essa questão da responsabilidade objetiva das empresas. Também vai mostrar que o artigo trata de danos, mas aí não trata de defeitos, como a gente vê mais detalhado no CDC, que a gente vai ver com o STE. Então, segundo esse enunciado, o CDC é a lei especial e de aplicação cogente que trata da responsabilização objetiva do fornecedor. E aí, é por isso que traz aí esses posicionamentos também, inclusive, contrários, polêmicos, por assim dizer. Agora, eu vou passar a palavra para Marcelo, para que ele possa dar continuidade na apresentação. Bom, olá a todos. Eu vou dar continuidade aqui, falando, como a Ana Lídia iniciou, sobre os riscos do desenvolvimento. O que seriam esses riscos do desenvolvimento? Eles estão no enunciado 43 da primeira jornada, que dizem que a responsabilidade civil pelo fato do produto também abrange, também inclui os riscos do desenvolvimento. Na verdade, isso se trata de uma teoria acerca dos produtos postos em circulação. Então, Marcelo Junqueira traz uma definição sobre o que seriam esses riscos de desenvolvimento e a gente vai se debruçar um pouco sobre esse conceito. Então, ele diz, os riscos de desenvolvimento são aqueles riscos não cognoscíveis pelo mais avançado estado da ciência e da técnica no momento da introdução do produto no mercado de consumo, e que só vêm a ser descobertos após um período de uso do produto em decorrência do avanço dos estudos científicos. Então, por esse conceito, a gente já depreende que se trata de um vício que só é descoberto pelo avanço da ciência e não por outros fatores. Então, o fornecedor, no momento que coloca o produto em circulação, não tem noção, na verdade, não tem como ter noção de que aquele produto contém algum problema, porque só com o avanço da ciência, dos estudos, fica perceptível esse problema no produto. Então, por que a gente resolveu trazer esse assunto especificamente? Porque é uma divergência doutrinária. Esté vai falar melhor, mais adiante, das excludentes de responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Só que a doutrina diverge quanto a essa teoria do risco do desenvolvimento, se ela é ou não uma hipótese de excludente da responsabilidade civil, porque, em que pese ela não está elencada no rol do Código de Defesa do Consumidor, alguma parcela da doutrina entende que ela é uma hipótese implícita, assim como o caso fortuito e a força maior, que também seriam essas hipóteses implícitas. Então, existem doutrinadores como Rui Stocco, já citado aqui anteriormente, que considera, sim, essa uma circunstância de exclusão da responsabilidade civil, e ele fundamenta, junto a outros autores, que no artigo 12, parágrafo 1º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre as coisas que são levadas em consideração quando se afere um problema num produto ou no serviço, vai elencar ali justamente a época em que o produto foi colocado em circulação. E isso serviria de argumento para excluir a responsabilidade no caso do risco do desenvolvimento. Então, na jurisprudência, existem ainda poucos casos, e os poucos que existem são contrários à recepção dessa teoria. Então, eu coloquei um recurso especial, 971.845 do Distrito Federal, que é justamente sobre esse assunto. Trata-se do medicamento Survector, foi um caso que ficou famoso, em que esse medicamento causava dependência aos usuários, mas isso não foi detectado pelo produtor. Só com o passar do tempo, com o advento de tecnologia, de estudos científicos sobre a medicina, a farmacologia, que foi descoberto que esse produto era nocivo à saúde humana. Ele causava forte dependência e não compensava as benesses e os malefícios. Entretanto, por mais que a jurisprudência seja contrária a essa teoria,
Com o passar dos anos, com a evolução da fiscalização, com a vigilância sanitária, com essas normas técnicas que vinculam a produção de medicamentos, vai ficar cada vez mais difícil um produto ser posto em circulação sem que se tenha noção dos seus efeitos colaterais futuros. Dessa forma, acredito que a jurisprudência possa se alterar nesse sentido, porque considerando que cada dia mais a tecnologia está avançada, vai ficar muito difícil de um produtor ter noção do efeito que o produto dele pode causar, porque vai exaurir todas as possibilidades de estudos e seria uma insegurança jurídica muito grande para o produtor se ele fosse responsabilizado mesmo assim. Tanto é verdade que em outros lugares do mundo, e aí eu trouxe uma fonte do direito comparado, mais especificamente a Diretiva 85/374 da União Europeia, que é exatamente considerando aquilo que eu venho dizendo, que é uma hipótese de excludente da responsabilidade civil, os casos do risco do desenvolvimento, em que o produtor não tem como saber que o seu produto contém um vício pelos fatores tecnológicos da sua época. E aí, só para consolidar, eu trouxe a ementa do recurso especial, que negou, em sede do Superior Tribunal de Justiça, negou a aplicação dessa teoria e responsabilizou, ou seja, reconheceu o dano moral de um paciente que teve diversos problemas com o medicamento, que na época que ele comprou não se sabia que era nocivo, mas com o avanço da tecnologia descobriu-se que era problemático para o consumo humano. E, por fim, eu trouxe a diretiva da União Europeia, que diz exatamente, entende de forma exatamente contrária. Ou seja, o produtor não é responsável se provar que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos no momento da colocação em circulação do produto não lhe permitiu detectar a existência do defeito. E é justamente uma forma de interpretação contrária da que a gente tem atualmente no Brasil. E aí agora eu passo a palavra para a Esther, que vai falar um pouco sobre a parte do Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade civil. Então, pessoal, boa noite. Como o Marcelo já falou, eu vou continuar falando sobre a legislação, né? Mais especificamente sobre o Código de Defesa do Consumidor. E como a Ana Lígia falou anteriormente, o Código Civil, ele traz a responsabilidade civil das empresas que respondem independente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele traz essa responsabilidade civil sobre os produtos postos em circulação de uma forma mais detalhada, de uma forma mais específica, do que o Código Civil. E isso, esse tema, ele traz a partir do artigo 12, que eu vou ler daqui a pouquinho. Primeiro, é importante ressaltar que numa relação de consumo, o fornecedor, ele é o polo ativo e o consumidor, ele é o polo passivo. E todos os dois têm direitos e têm deveres. Mas quando se refere ao fornecedor, ele sempre deve observar algumas regras que são exigidas para poder colocar um produto no mercado de consumo e para que aquele produto ele tenha um perfeito uso. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, ele dispõe de uma forma geral sobre a segurança do consumidor e também sobre a boa-fé. Ele pressupõe a boa-fé das partes, né, nessa relação de consumo entre o fornecedor e o consumidor. Então, quando essa boa-fé ou essa segurança do consumidor ela é rompida por parte do fornecedor, por conta de alguma atitude, ele vai ser responsabilizado e também vai ter algumas obrigações. E essa responsabilidade ela pode ser tanto de caráter punitiva quanto através de reparações. Então, como eu já falei anteriormente, a responsabilidade sobre os produtos postos em circulação ela está mais especificada no artigo 12, que dispõe que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação
ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Então, vocês podem perceber aqui que eu destaquei essa parte, independente da existência de culpa, para exatamente chamar a atenção que essa responsabilidade ela é uma responsabilidade objetiva, porque independe da existência de culpa do fabricante, ele deve responder pelos danos causados pelo produto que ele colocou em circulação. Pode passar, Marcelo, por favor. Sérgio Cavalieri, ele diz que o fundamento da responsabilidade civil do fabricante por danos causados pelos produtos postos em circulação é a existência de defeitos nesses produtos. Então, essa responsabilidade civil sobre os produtos postos em circulação, ela possui como requisitos a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre o dano e a sua relação com o defeito do produto. Para que o fornecedor ele seja responsabilizado pelo dano causado pelo produto que ele colocou em circulação, o consumidor lesado ele deve provar tanto que o dano existe, quanto a relação entre o dano e o defeito do produto, né, que ele adquiriu. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor ele adotou a teoria do risco do empreendimento, que diz que toda pessoa que quer exercer alguma atividade, quer colocar algum produto no mercado de consumo, ela deve ter a consciência de que ela vai ter que responder, ela vai ter o dever de responder pelos defeitos que os produtos que ela colocou em circulação possam apresentar. E, além disso, além de responder por esses defeitos, ela também vai ter a obrigação de reparar os danos que for causado aos consumidores, mesmo que seja independente de culpa. Então, mas você já está perguntando, sim, mas como esse defeito ele vai ser identificado? O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz no seu parágrafo 1º, como o defeito é identificado, que diz, o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi colocado em circulação. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz as possibilidades de riscos, né, de danos, de defeitos, desculpa, que o produto ele pode apresentar. Pode passar, Marcelo, por favor. O parágrafo 2º, ele diz que o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. E isso é óbvio, porque, por exemplo, meu celular é um iPhone X, e aí foi lançado o iPhone 11, 10, 11 e 11, 12 13. Eita, desculpa. 11, 12 13. Não é porque foi lançado outros produtos de melhor qualidade que o meu vai passar a ser defeituoso. Esse defeito, ele tem que ser um defeito concreto, né? Um defeito de fato, porque senão tem um carro no mercado de consumo e aí é feito um melhoramento no modelo ou em alguma coisa daquele carro e a empresa lança um novo, o carro antigo, ele não vai passar a ser considerado defeituoso, tem que ser um defeito de fato assim perceptível. Por exemplo, pegando esse mesmo exemplo do carro, quando foi lançada aqui no Brasil a segunda geração do Onix, esses carros eles vieram com um defeito de fabricação no motor. Tinha um software do motor, estava com defeito e aí vazava um líquido em alta temperatura e causava incêndios. Então, ainda tiveram 3 casos aqui no Brasil que o carro simplesmente pegou fogo. E aí, esse é um exemplo de um defeito, né, de fato, que é muito perceptível. Inclusive, nessa situação que eu acabei de falar para vocês, a Chevrolet ela reparou os consumidores, né, porque ela tem uma responsabilidade objetiva nessa situação de reparação, e ela reparou os consumidores que foram lesados nessa época. Além disso, como o Marcelo falou, né, que eu iria explicar, o próprio código também traz as causas em que não há responsabilização. E isso está presente no parágrafo 3º, que diz que o fabricante, o construtor, o produtor ou importador não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado
que, embora tenha colocado o produto no mercado, o defeito não existe, ou quando o defeito for de culpa exclusiva do consumidor de terceiro. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, dos carros, dos Onix, se o fabricante conseguisse provar que aquele incêndio aconteceu por um mau uso do consumidor ou de algum terceiro, ele não seria responsabilizado. Então, se ele provar algum dessas possibilidades que estão presentes no parágrafo 3º, ele não será responsabilizado. Pode passar, Marcelo. Sim. O artigo 13, ele também traz possibilidades de o comerciante ser responsabilizado. E isso acontece quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados, quando o produto for fornecido sem identificação clara de seu fabricante, produtor, construtor ou importador, ou quando o comerciante ele não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, por exemplo, se é um comerciante ali, ele vende carne, e aí ele não coloca aquela carne para refrigerar, não conserva aquela carne da maneira adequada no seu mercado antes de vender. O produtor, ele não pode ser responsabilizado se aquele produto causar algum dano ao consumidor, porque a culpa naquela situação foi do comerciante. Então, nessas situações, o comerciante, ele pode ser responsabilizado nessas 3 possibilidades, né, que tem aí os incisos do artigo 13. E o parágrafo único, ele diz que aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Então, se, por exemplo, o produto ele estava com um defeito de fábrica, e aí não conseguiu identificar o fabricante, o comerciante foi e reparou aquele consumidor, pagou ali uma indenização, fez alguma forma ali, algum acordo e reparou aquele consumidor. Ele não pode sair lesado porque o defeito não foi culpa dele, era um defeito de fábrica. Então, ele pode exercer o direito de regresso e cobrar ao fabricante para que ele arque com a reparação, né? Para que ele dê o dinheiro, já que ele reparou o consumidor que foi lesado. E, por fim, para encerrar minha fala, também é importante ressaltar o prazo prescricional, que é de 5 anos. E esses 5 anos é contado a partir do momento em que for constatado o defeito no produto. Então, quando o consumidor ele percebe que o produto ele tem um defeito, ele vai ter o prazo de 5 anos para propor uma ação de reparação de danos contra o fornecedor, o construtor, o produtor ou o importador. E esse prazo de 5 anos, né, ele se inicia a partir do momento em que se conhece aquele defeito, e aquele defeito causa um dano ao consumidor. E é isso, agora eu passo a palavra para a Renan. Obrigada. Olá, professor. Pode passar, Marcelo. Eu irei tratar de uma jurisprudência que irá trazer um conjunto de conceitos que foram tratados durante a apresentação, tanto por Marcelo, quanto por Esther, Ana Lídia e Adson. O recurso especial, com o número posto em slide, com a data também posta no mesmo, se trata de embargos à execução, fumicultor, desacampamento de secagem do fumo, respectiva, visto do produto e do serviço, responsabilidade solidária dos fornecedores envolvidos e incidência do Código do Consumidor. O que a ementa está tentando trazer para nós. O caso se trata de uma empresa que produziu alguns produtos e, então, entregou através de uma outra empresa responsabilizada por distribuir esses produtos a um fumicultor. Então, nós temos 3 polos nessa jurisprudência. A empresa produtora, a empresa que circula os produtos da produtora e o fumicultor, que estaria utilizando os objetos, os produtos técnicos, para poder produzir a sua fumicultura.
como consta no, no slide, dos documentos juntados, extrai-se que consta a empresa HS Equipamentos Gerais, limitada, como fornecedora, a apelante Dimon do Brasil Tabacos Limitada, como empresa fumageira, e o apelado como comprador adquirente das fornecedoras citadas, sendo a primeira, HS Equipamentos Gerais Limitada, fabricante do produto, e a segunda, responsável pela sua circulação no meio fumageiro. Essa diferenciação será essencial. Marcelo, se puder passar, por favor. Vamos começar pela responsabilidade civil. Não é mistério que nós teremos, sim, que analisar o Código do Consumidor. Estão incrivelmente relacionados os conteúdos, portanto, mas iremos focar na responsabilidade civil. Primeiro, a responsabilidade pelos produtos postos em circulação. É induvidoso que a apelante não é responsável pela fabricação de produtos industrializados como os adquiridos pelo apelado, mas sim por ter, além de repassado numerário para a aquisição da estufa, interveio na sua apresentação, financiamento e orientação de uso, sendo, por isso, responsável pela circulação do produto. Do que se trata o caso? A HS Equipamentos, ela produz o equipamento para construção dessa estufa, que seria necessário para poder produzir o fumo, o qual o apelado tenta produzir para conseguir os seus recursos monetários, já que o fumo não tem um ambiente propício aqui no Brasil. E essa estufa iria criar esse ambiente artificial. Ela fabrica essa estufa e os insumos, enquanto que a Brasil Tabacos estaria responsável por repassar eles. A Brasil Tabacos é a apelante, uma vez que em tribunais anteriores, ela foi entendida por dever indenização ao apelado. O que está tentando ser comprovado aqui? Que, apesar do apelante não ter produzido um produto defeituoso, que é o que ocorre no caso, a estufa não conseguiu criar o ambiente necessário, os insumos gastos também na compra não foram suficientes para gerar o fumo, e, para tanto, houve o prejuízo tanto no investimento feito pelo apelado, quanto no lucro que ele deixou de ter por não poder vender o seu produto. O que está acontecendo é a discussão da responsabilização. Se a empresa que produziu teria responsabilidade ou se foi a empresa que distribuiu. Devo mencionar outro trecho que eu peguei da jurisprudência. Outro sim, ressalta-se que se a escolha só pode ser feita dentre as opções indicadas pelo apelante, deve este ter responsabilidade por sua indicação. A apelante, como nós pudemos identificar nos dois parágrafos lidos, não somente trazia os produtos, mas foi responsável por apresentar eles e intervir por eles numa apresentação. Quando foi feita a escolha, através de uma lista de fornecedoras entregue pela empresa Tabacos Brasil, o apelado só podia escolher dentro das empresas que estavam nessa lista. Nada mais. Para tanto, ele não tinha a possibilidade de escolher de uma empresa que ele confiasse mais, que não estivesse nessa lista. Então, a empresa que estaria distribuindo tem a responsabilidade pelas empresas que colocou nessa lista e que o apelado estava sendo obrigado a ter que escolher dentre elas. Uma vez escolhido, o produto poderia vir com defeito de fábrica, digamos assim. Contudo, ainda assim, seria uma responsabilidade de eficácia do distribuidor de averiguar se as empresas que estavam em sua lista produziam produtos que tivessem uma qualidade ideal. Para tanto, nós observamos aqui o que foi tratado por Ana Lígia, o artigo 931, que seria justamente ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação, sendo assim uma responsabilidade civil objetiva. Se puder passar, por favor, Marcelo.
Mas não se trata apenas disso. Nós temos o Código do Consumidor também envolvido. Por que ele está envolvido nesse caso? Temos o artigo 2º do Código do Consumidor e o conceito de destinatário final, que deve sim ser essencial, como foi discutido na parte em relação ao Código do Consumidor por esta. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O destinatário final aqui pode sim ser o apelado, uma vez que ele não está consumido o fumo, contudo, o produto que ele adquiriu tinha por finalidade final ser utilizado para a produção do fumo. Para tanto, nós podemos identificar sim que esse produto foi exaurido na relação de consumo. E, portanto, deve e merece proteção em respeito ao apelado. Teodoro Negrão e José Roberto F. Gouveia, ao comentar o mencionado artigo, citam o julgado superior Tribunal de Justiça que bem esclarece o tema. O agricultor que adquire bem imóvel com a finalidade de utilizá-lo em sua atividade produtiva deve ser considerado destinatário final para os fins do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Temos, dentro da própria jurisprudência, a justificação de como o apelado pode se tornar destinatário final, apesar de ele ser um produtor. Se puder passar, por favor, novamente, Marcelo. Para tanto, não é mistério que ele está no final da linha de consumo. Artigo 4º, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendendo os seguintes princípios: reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado do consumo. Foi um ponto importante na jurisprudência e eu acredito que tinha menção honrosa aqui, mas devemos focar mais nesse parágrafo. Por fim, deve-se também ser aplicado o artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Ora, temos aqui mais uma justificativa para a responsabilização da Brasil Tabacos, uma vez que ela ou não foi eficiente na averiguação dos produtos que estava colocando, ou então, como feito de forma probatória, trazendo em conta aquilo que foi mencionado das possibilidades de não responsabilização da empresa, a empresa foi sim responsável por atender o apelado e sua residência, ensinar e assistir na construção da estufa e na plantação dos insumos, utilização desses insumos em sua estufa. Uma vez que essa assistência ocorreu e que não foi avisado a ele problemas que poderiam ser formas de resolver esse problema, seria, sim, responsabilidade também da empresa Brasil Tabacos, que estava responsável por distribuir esses produtos. Eu irei agora passar para outra jurisprudência pelas mãos de Antônio. Muito obrigado, professor. Então, dando continuidade aqui ao que os colegas falaram, né, a gente está nesse movimento do artigo 927 e seguintes, e uma ligação bastante assídua com o Código de Defesa do Consumidor. Eu trouxe uma jurisprudência, né, que ela é um recurso extraordinário com agravo, né, e ela vai trazer justamente um caso em que estava havendo adulteração em imposto de gasolina. E tratando e discorrendo, estudando sobre esses artigos 927 e seguintes, o que me chamou a atenção foi o 927, exatamente, né, e o seu parágrafo, porque ele vai assumir uma teoria, a teoria do risco-proveito, também já apontada pelos colegas, a teoria do risco de desenvolvimento. A doutrina vai trazer a teoria do risco-proveito, que ela pode ser observada a partir do artigo 927, o parágrafo 1º. Né? E o doutrinador Tartucci vai apontar que essa teoria do risco-proveito ela é adotada nas situações em que o risco decorre de uma atividade
e que essa atividade tem um fim lucrativo. Então, por que esse posto de gasolina foi julgado? Pela comercialização da gasolina adulterada, né? Porque ele estava exercendo um risco-proveito, assumindo o risco-proveito de fornecer um combustível adulterado. Não somente ele vai ser condenado por isso, ele vai ser condenado pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo do Código Civil e a responsabilidade civil que ele tinha para com os clientes, e também de acordo com a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, na época, né, com suas resoluções vigentes. A gente já fez esse trânsito sobre o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, né, e o parágrafo 1º dele vai apontar como um produto, quando ele é defeituoso, que é quando ele não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o uso, e notem, sobre o risco, né, e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Pode passar o slide? Pode passar o slide. Eu trago um enunciado também. Tá bom. O anterior. Eu trago um enunciado para complementar essa minha fala, que é o 446 da Jornada Civil de 2011, né? Ela fala que a responsabilidade civil deve levar em consideração não apenas a proteção da vítima, ou seja, o cliente, o consumidor, e a atividade do ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade. Essa foi uma atividade, esse risco foi assumido pelos fornecedores, né, de gasolina aos clientes, que era, de fato, um risco que poderia pôr em risco, em situação de risco, a vida dos seus consumidores, né? Imagina aí o tanto de problema que uma gasolina adulterada ela poderia causar, né? E eu trago uma fonte aqui como informativo a respeito desse problema nos postos de gasolina, né? É uma informação de 2019, mas eu creio que é muito recente e muito cabível para ser apontada. Ela vai dizer, né, a fraude de combustíveis ainda é um crime bastante comum no Brasil. Entre janeiro e abril de 2019, o IPEM flagrou só no estado de São Paulo um total de 2.595 postos comercializando combustível adulterado. Então, eu trago esse resumo desse julgado que foi feito pela ministra Carmen Lúcia para enfatizar o que tanto meus colegas já identificaram aqui da responsabilidade civil dos produtos postos em circulação. Agradeço. Bem, e por fim, professor, a gente resolveu trazer uma questão de fixação só para fechar o nosso conteúdo aqui, e a questão ela é da FADESP, do ano de 2012, e ela diz o seguinte: a respeito da responsabilidade civil, é correto afirmar que, alternativa A, os empresários individuais e as empresas respondem quando agirem culposamente pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Essa alternativa A, a gente já vê que ela não está correta, porque fala que quando agirem culposamente, e a gente vê que independe de culpa, né, pelo o que a gente apresentou aqui. Já a alternativa B, ela fala que os empresários individuais e as empresas respondem, independentemente de culpa, pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Ou seja, essa daqui, ela informa justamente o contrário da A, que, sim, eles respondem independentemente de culpa. Ou seja, a letra B, ela está a mais correta até agora. A alternativa C, os empresários individuais e as empresas não respondem pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Ou seja, essa alternativa C, ela recorre justamente ao que já foi falado no A, praticamente, né? Independente da culpa. Já a alternativa D fala que o Estado responde pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Ou seja, o Estado nada tem a ver, os produtos, como a gente bem expressou aqui, eles são pelas empresas, as indústrias, enfim, que colocam os produtos em circulação. Eles, sim, são responsáveis pelos danos. Então, a alternativa B, a gente ia levar essa questão para o pessoal da sala responder, mas como não foi possível, né, a gente está fazendo de forma remota, então, fica aqui a resposta como sendo a alternativa B. Pode passar, Marcelo, por favor.
Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui o nosso trabalho. Obrigada pela atenção, professor, e boa noite.